No início da semana, Estados Unidos e Israel realizaram um grande ataque militar coordenado contra o Irã. Em poucas horas, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khomeini, morreu. Teherã pegou fogo e a internet se encheu de teorias sobre o ocorrido. Algumas dessas teorias vieram de contas anônimas, jornalistas, ex-membros do Congresso e até de alguém que diz entortar colheres com a mente. De qualquer forma, o que você está prestes a ouvir são as 10 teorias da conspiração mais comentadas em torno da guerra do Irã. Vamos mostrar cada uma, as evidências ou ausência delas, conexões, alegações e por que as pessoas falam dessa conspiração. E, no final das contas, deixar você decidir no que acredita, e eu também vou dar a minha opinião. Em um mundo onde arquivos de Epstein são divulgados, médiuns assumem crédito por operações militares e estátuas de demônios queimam nas ruas do Irã. Às vezes, a verdade é mais louca que a ficção. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou o Camp Gagnon, obrigado por estarem na minha tenda, onde exploramos semanalmente histórias fascinantes e polêmicas do mundo todo. Sim, é isso que eu faço aqui nesta tenda. Eu tento entender tudo o que está acontecendo. Tivemos uma semana intensa. Antes de começar, agradeço muito por vocês tornarem o programa possível, clicarem neste episódio, comentarem e por todo o apoio. Porque toda vez que vocês fazem isso, vocês mantêm as luzes acesas aqui no acampamento, mantêm a fogueira acesa e também mantêm Cristos. Ganhando de 7 a 8 dígitos por ano, ele é muito bem pago, ligado aos arquivos de Epstein, globalista convicto e também meu amigo. E você, Cristos, como está? Todas essas coisas são supostamente não. Não, Cristos. Não vou deixar você se defender agora. O estrago já foi feito, temos que seguir em frente. Como sabem, no início da semana houve uma ação militar no Irã. E para total transparência, isso está sendo gravado na segunda-feira. Com a névoa da guerra se espalhando, é possível que algo tenha mudado desde o lançamento deste episódio. Nesta semana, lancei um episódio com Chris Cappy, analista militar, jornalista e ex-membro das Forças Armadas dos Estados Unidos, que explicou sua perspectiva. Ele nos mostrou os prós e contras tecnicamente. Mas hoje quero analisar as teorias. Se você me conhece, sabe que fui criado por um teórico da conspiração. Minha vida inteira esteve envolvida com questões do desconhecido. Minha mãe é realmente assim. Ela está nessa onda de conspiração há muito tempo. Sempre que algo ocorria, ela dizia: reflita sobre o que acontece, quem se beneficia, onde atuam os verdadeiros jogadores e o simbolismo por trás de tudo. Agora, algumas dessas coisas são verdadeiras, algumas são sem fundamento, difíceis de provar, e outras são simplesmente absurdas. E hoje, eu quero passar por todas as teorias e realmente explicar o que está acontecendo. Então vou dar a minha opinião, que novamente é só a minha opinião. Estou curioso para saber o que vocês acham. Vamos começar com esta aqui. Esta é a teoria da distração de Epstein, ok? E não é exatamente o que você pensa. Então, em 24 de fevereiro de 2026, a NPR publicou uma reportagem dizendo que o Departamento de Justiça havia retido uma parte do arquivo de Epstein, especificamente trechos relacionados a acusações contra Donald Trump. 4 dias depois, bombas americanas estão caindo sobre o Irã. Agora, as pessoas vão olhar essa linha do tempo e dizer: tem algo estranho aqui, certo? O nome de Trump surge cerca de 38 mil vezes nos arquivos de Epstein, segundo analistas que revisaram todos os documentos. O número circulou no X logo após a divulgação e viralizou. Kathy Griffin foi uma das primeiras figuras públicas a comentar, publicando no Instagram. Trump reagiu ao ver seu nome citado 38 mil vezes nos arquivos de Epstein, dizendo que era hora de bombardear o Irã. O que você sabe, quero dizer, é uma piada engraçada, mas infelizmente parece que pode haver fogo perto dessa fumaça. Agora, eu também acho que o número de vezes que o nome de Trump apareceu começou a diminuir porque certos arquivos começaram a ser removidos. Na verdade, o ator John Cusack chamou os ataques de uma guerra Wag the Dog, basicamente querendo dizer desviar a atenção das coisas do Epstein e ajudar a cumprir os desejos de Netanyahu. Essas foram as palavras dele. Stephen King pediu o impeachment de Trump por causa desses ataques. Mehdi Hasan, o jornalista, comentarista político e ex-apresentador da MSNBC, disse isso claramente em uma transmissão ao vivo em 28 de fevereiro. Ele disse: 100% verdade que Epstein é um fator em tudo isso. Então fica ainda mais estranho porque mensagens dos próprios arquivos de Epstein, agora amplamente divulgadas nas redes sociais, supostamente discutem o perfil psicológico de Trump. Em detalhes, a avaliação é atribuída a membros do círculo íntimo de Epstein. Basicamente dizem o seguinte:
Se Trump algum dia for, entre aspas, encurralado como um rato, ele vai iniciar um conflito global. Ele vai bombardear o Irã para parecer herói e obter apoio popular a um presidente em tempos de guerra. No vídeo de 8 minutos sobre os ataques, postado no Truth Social em 28 de fevereiro de manhã, Trump fez exatamente o previsto. Ele fingiu ser herói, o que não surpreende Trump, que adora isso. Ele falou ao povo iraniano dizendo que a liberdade deles está próxima. E ele disse: nenhum presidente estava disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que vai lhes dar o que vocês querem. Ele chamou a operação de missão nobre e incentivou os iranianos a controlar seu destino, usando linguagem que o coloca como libertador, salvador e o único presidente corajoso para agir e resolver isso. Você sabe, a ameaça global reflete um pouco o que as pessoas estão sugerindo que aconteceu nos e-mails de Epstein, que ele está encurralado. Ele está, você sabe, encurralado e vai fazer algo basicamente para reunir apoio em torno de si mesmo. Uma postagem da jornalista Abir Khatib compartilha imagens dessas mensagens e elas viralizaram no X, quero dizer, tiveram milhões de visualizações, como 800 mil impressões. Um tópico no Reddit sobre essas mensagens teve muitos votos positivos em subreddits de conspiração. O que torna essa teoria diferente é que ganhou força em todo o espectro político. Quero dizer, pela esquerda isso é apresentado como Trump sacrificando vidas iranianas e americanas de alguma forma para se salvar, basicamente. E até mesmo em partes da direita MAGA, incluindo a ex-deputada Marjorie Taylor Greene, isso é visto como uma traição à agenda America First. Basicamente, Greene disse no X: nós votamos por America First e zero guerras. Ela chamou o bombardeio de uma escola, que matou dezenas, de devastador e trágico, dizendo: isso não é o que achávamos que o MAGA deveria ser. Vergonha. Então a teoria é bem simples, certo? O homem mais poderoso do mundo tinha 38 mil razões nomeadas com os arquivos Epstein e potencialmente milhões a mais dentro. O que se suspeita são arquivos sobre Trump que não foram divulgados como motivos para basicamente mudar de assunto. E de acordo com aqueles que o conheciam melhor, as pessoas que supostamente tinham material comprometedor sobre ele, o que novamente é alegado, eles sabiam exatamente o que ele faria quando estivesse encurralado. E, você sabe, nos 4 dias após a NPR ter noticiado isso, ele fez exatamente isso. Agora, a probabilidade disso, eu não sei. Quero dizer, parece algo muito conveniente. Ok, vou aceitar isso. Mas, se a guerra foi iniciada para encobrir a história, talvez isso tenha adiado 1 ou 2 meses, talvez 6 meses. Mas, na minha opinião, as circunstâncias que precipitaram esse conflito com o Irã sempre iriam acontecer. Essa é só minha opinião. Digo, fosse Trump ou Kamala, acho que isso aconteceria de qualquer forma. O professor Jung, da História Preditiva, previu isso há 2 anos. Ele disse: vai haver com certeza uma invasão com tropas terrestres. Ele realmente disse: botas no chão, no Irã, até 2027. Agora, isso aconteceu 1 ano antes da previsão dele, e talvez a situação do Epstein tenha acelerado as coisas. Mas eu não sei. Vou considerar isso como uma probabilidade média. O fato de isso ter acontecido, dentro desse mês, eu vou dar uma probabilidade alta. Agora, se isso realmente aconteceu, eu vou dar uma probabilidade baixa. Então, por esse motivo, eu acho que médio é justo. O que você acha, Christos? Médio significa alto nesses casos. Você acha que isso é alto? Eu acho que o nível médio é alto para uma conspiração. Ah, entendi. Você acha que médio seria? É mais provável que seja verdade do que não seja. Acho que o caso Epstein só está em destaque por acontecer essa semana. Eles aproveitam e dizem: ei, temos outra coisa. É como se o avião estivesse sendo inundado, você está simplesmente jogando informação no meio da confusão. E isso meio que agita as pessoas e faz com que elas não falem sobre aquilo, o que é muito conveniente. Com certeza. Então, quero dizer, acho que isso ia acontecer inevitavelmente, acho que ia acontecer de qualquer jeito. Acho que os Estados Unidos vêm falando sobre o Irã ter, ogivas nucleares e estar prestes a ter uma bomba nuclear, em 2 semanas. Nos últimos 20 anos, todos os nossos aliados na região querem isso. Há muitos fatores precipitantes, independentemente de ser justificado. Não estou dizendo isso, mas só estou dizendo que era inevitável. E o timing. Talvez de qualquer forma, vamos passar para outro assunto, o petrodólar. Ok, essa teoria não tem nada a ver com Epstein. Enfim, uma teoria sem envolvimento dele. Não trata de médiums ou portais estelares. Vamos falar disso depois. Esta questão é sobre dinheiro, a moeda mais forte do mundo, e o que ocorre quando países tentam deixá-la. Um pouco de história. Em 1971, o presidente Nixon tirou os Estados Unidos do padrão ouro.
Todos os dólares impressos eram lastreados pelo ouro físico que possuíamos. Ele era atrelado, ou você sabe, fixado, vinculado, na verdade, a um material raro específico, você sabe, um material raro de verdade. O dólar não colapsou, pois 3 anos depois o governo Nixon fez um acordo com a Arábia Saudita. Todo o petróleo saudita seria vendido só em dólares e as receitas reinvestidas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O acordo também foi ampliado para o restante da OPEP. Então, qualquer país do mundo que quisesse comprar petróleo tinha que comprá-lo em dólares americanos. E assim, como resultado, o dólar se torna a maior exportação dos Estados Unidos. Nosso dinheiro não é mais lastreado em ouro, agora é lastreado em petróleo. E esse sistema de reciclagem do petrodólar financiou os gastos do governo americano, operações militares e o endividamento do consumidor, basicamente por 50 anos, desde o início do petrodólar. E o que ocorre quando um país tenta deixar de usar isso? Então, em 2000, Saddam Hussein mudou as vendas de petróleo do Iraque de dólares para euros. 3 anos depois, os Estados Unidos invadem o Iraque, e após a conquista, uma das primeiras ações foi restabelecer as vendas de petróleo em dólar americano. Em 2009, Muammar Gaddafi propôs um dinar de ouro lastreado em ouro para o comércio de energia na África, e 2 anos depois, em 2011, a OTAN interveio. Gaddafi é morto, e a ideia do dinar de ouro morre com ele. Depois, a Venezuela começa a vender petróleo em ienes e no início de 2026, os Estados Unidos realizam uma operação militar. Alerta de spoiler. O governo dos Estados Unidos passou a controlar a venda do petróleo venezuelano, que agora é negociado em dólares, não mais em ienes ou outras moedas. Então, Iraque, Líbia, Venezuela e agora Irã, 4 países tentando sair do petrodólar em, quero dizer, o quê? 26 anos. Quero dizer, isso aí tem muita fumaça. Vou ser honesto com você. Então, em 2026, o Irã estava vendendo praticamente todo o seu petróleo fora desse sistema do dólar. Aproximadamente 90% das suas exportações iam para a China, liquidadas em iene através do sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços da China. Isso é uma alternativa direta à rede SWIFT controlada pelos Estados Unidos. Irã, Rússia e China criaram o que o Conselho Atlântico chamou de um mercado alternativo de petróleo sancionado, no qual os pagamentos são dominados ou denominados em moeda chinesa. Então, basicamente, por causa de todas essas sanções dos Estados Unidos contra o Irã, eles agora estão, ficando muito próximos da Rússia e da China e exportando toda a sua energia para lá. E, obviamente, eles não vão usar dólares americanos. Então, o Irã fazia parte dessa coalizão BRICS expandida, que estava basicamente construindo o BRICS Pay. E isso agora é uma alternativa ao SWIFT, com lançamento completo previsto para 2026. O economista William Clark afirmou que a hostilidade dos Estados Unidos ao programa nuclear iraniano serve de disfarce para a ameaça maior representada pelo petróleo do Irã, especialmente pelo esforço iraniano de negociar petróleo fora do dólar. Então as bombas caíram em 28 de fevereiro e o dólar fez exatamente o que essa teoria basicamente prevê. No dia 2 de março, após os ataques, o índice do dólar americano subiu 1%, alcançando o maior valor em 5 semanas. A Bloomberg destacou: dólar dispara com traders se preparando para o impacto da guerra. O petróleo disparou mais de 13% com o Brent ultrapassando dólares por barril. O ouro subiu acima de 1.400 dólares por onça. E o Barclays estimou que o dólar poderia se valorizar cerca de 0,5% a 1% para cada aumento de 10% no petróleo. O petróleo tinha acabado de subir 13%. Aqui está o que torna essa teoria mais convincente. Os Estados Unidos exportam petróleo bruto, enquanto Japão, Europa, Índia e China são grandes importadores. Quando o petróleo sobe, esses países precisam de mais dólares para comprar a mesma quantidade. Entende? A oferta e demanda aumentam mecanicamente a demanda pelo dólar americano. Segundo o Investing Live, se o petróleo subir para 100 dólares, grandes importadores como Japão e Índia pagarão mais de 40% a mais em dólares para adquirir a mesma quantidade de barris. Quer dizer, tá aí. Tem outra análise que basicamente fala isso de forma bem direta. Dada a natureza desse choque, será o dólar que mais vai se beneficiar. Os Estados Unidos começam essa guerra. O petróleo dispara, o mundo corre atrás de dólares para comprar petróleo e, como resultado, o dólar se fortalece novamente. Com o petrodólar, se todo barril é comprado em dólares, quanto mais o petróleo sobe, mais o dólar também valoriza. Resumindo, o dólar se fortalece e os preços altos do petróleo favorecem produtores de xisto dos Estados Unidos, muitos deles, segundo a teoria, grandes doadores do Partido Republicano.
A conspiração se aprofunda. Uma teoria no Binance Square sugere que a guerra seria estratégia para os Estados Unidos lidarem com a dívida de 10 trilhões de dólares. Criar pânico global com guerras faria investidores buscarem títulos dos Estados Unidos, reduzindo rendimentos e permitindo ao governo refinanciar a dívida com taxas menores. O que isso significa? Quando o mundo entra em pânico, investidores buscam títulos do Tesouro, que costumam ser mais estáveis. Os preços dos títulos sobem, rendimentos caem e o governo refinancia trilhões com juros mais baixos. A Barron's informou que, pela primeira vez em anos, os títulos agiram como porto seguro após os ataques. A teoria sugere que a guerra visa não só punir o Irã, mas também alertar os países do BRICS que cogitam sair do sistema do dólar. Então, se o BRICS Pay for lançado de novo, o BRICS Pay, isso é como o concorrente do SWIFT. Isso basicamente vai permitir que os países possam liquidar suas negociações de petróleo sem nunca precisar tocar em um dólar. Se isso acontecer, o petrodólar será afetado, pode até mesmo colapsar completamente. E com isso, o mecanismo que tem financiado o poder e a hegemonia americana desde 1974 seria afetado. E assim, a mensagem é muito clara. Olha, se você tentar mexer com isso, é isso que acontece agora. Quão provável é isso? Quão legítima é essa teoria? Certo, vamos passar por algumas dessas coisas. Só para recapitular. Ok, os dados do mercado são bem reais, certo? O dólar disparou, o petróleo subiu, os títulos estavam em alta. E o padrão de intervenção militar dos Estados Unidos após tentativas de países de negociar petróleo em moedas que não o dólar é, no mínimo, uma coincidência muito interessante. Vou dar uma alta probabilidade para essa agora. Se a guerra foi iniciada para fortalecer o dólar e punir a desdolarização, essa eu já fico um pouco mais no meio termo. Não acho que seja só por isso. Isso pode ser apenas mais um fator que contribui junto com outros. Acredito que há um alinhamento claro entre os interesses financeiros dos Estados Unidos e seus alvos militares. E se você tentar mexer com o dólar americano, provavelmente vai ter problemas e alguns bombardeiros B-2 vindo na sua direção. Acho que seria uma aposta segura. Agora, isso é feito com o propósito explícito de tentar valorizar o dólar para ajudar os doadores do Partido Republicano? Acho que isso coloca a questão de forma muito unilateral. No fim, a máquina de guerra americana e as corporações basicamente comandam nosso país. Todos vão se beneficiar, não todos, mas todos os militares, as empresas contratadas de defesa e as fabricantes de petróleo vão se beneficiar desse tipo de conflito. Então eles estão financiando os dois lados, como se realmente não se importassem, é algo apartidário. Sabe o que quero dizer? Não é vermelho nem azul, é petróleo bruto preto, é sobre isso. Cara, crise, o que você acha? Você dá uma probabilidade alta, o que acha? Só por envolver petróleo bem alta. Eu acho que sim, né? Mas eu não vou confiar num grego pra economia de qualquer jeito. Tem outra teoria que essa é divertida. Beleza, essa aqui é meio maluca, então só tenha paciência comigo aqui, beleza? Essa teoria ganhou força após a guerra do Iraque em 2003 e agora se aplica ao Irã. Que a verdadeira razão dos poderes ocidentais invadirem o Oriente Médio não tem nada a ver com petróleo, armas nucleares ou até mesmo terrorismo. Quer saber a ligação? Fico feliz pela pergunta. É sobre controlar a antiga tecnologia há muito perdida conhecida como portais interdimensionais. Sim, pessoal, não me percam. Estou dizendo, é o que dizem na internet. Só ouçam a teoria antes de me zoarem. Ok, basicamente existe algo chamado Ziggurat de Ur. Certo, só segurem aí, pessoal, vamos ouvir a teoria, beleza? Há pessoas lutando no Oriente Médio para nos proteger desse portal e vocês riem disso. Como é que chama? Chama-se Ziggurat de Ur. Parece até um palavrão. Tá bom, não faz isso, você é um pequeno zigurate, sabia? Então isso basicamente é um templo sumério de 4.000 anos. Teóricos da conspiração dizem que o interesse dos militares dos Estados Unidos em proteger alguns sítios arqueológicos e deixar outros serem saqueados indica busca por algo específico. A teoria ficou tão popular que apareceu no History Channel. Agora, o mesmo argumento está sendo aplicado ao Irã, então vamos apresentar o caso. O Irã abriga alguns dos sítios continuamente habitados mais antigos da Terra. Sua história pré-islâmica remonta à civilização elamita contemporânea dos sumérios. Então, se portais antigos existiam na Mesopotâmia, o Irã também teria os seus. Agora, os defensores dessa teoria apontam para o ataque suspeito a locais próximos de ruínas antigas. Eles mencionam a proximidade do Irã com o Iraque, onde, segundo a teoria, esse portal já teria sido garantido na invasão de 2003, um salve para os caras. Eles conectaram essas afirmações ao conhecimento das elites sobre tecnologias e civilizações antigas e a verdadeira história da humanidade. A teoria diz,
Por que toda a grande guerra do século XXI ocorre no berço da civilização, onde surgiram as religiões abraâmicas e dizem ter começado a humanidade? Quero dizer, provavelmente não é um portal estelar, sendo honesto. Essa teoria persiste porque ela meio que oferece uma explicação unificada para a intervenção militar ocidental. O interesse das Forças Armadas dos Estados Unidos em arqueologia do Oriente Médio ainda é pouco claro e raramente comentado. Eles se importam com alguns sítios, outros não. Acho que essa teoria só tenta unir tudo isso. Eles se perguntam por que tanto investimento no Oriente Médio. Talvez seja porque descobriram a fonte de energia mais valiosa sob a Terra, e todos lá têm isso. Só souberam disso nos anos 30. Essa seria a minha teoria sobre por que o Oriente Médio está sendo tão visado. Mas aí as pessoas vão dizer, e as cruzadas? Justo, ok. Também acontece de ser o berço, sem trocadilhos, de todas as religiões abraâmicas. Então esse vai ser um lugar muito importante, e claro que as pessoas vão brigar por isso. Por isso eu acho que o Oriente Médio acaba sendo um tema mais sensível. É uma história rica, cheia de civilização, todas as religiões e muito petróleo. Ou seja, você precisa querer aquilo, na minha opinião. Também fica bem no centro, tipo no meio de tudo. Basicamente faz fronteira com a Europa, tem a China do outro lado, sabe? Os Balcãs. A América está até longe, mas sei lá, vou dar uma probabilidade baixa para essa. O que você acha, Christos? Ziggurat é o único que eu digo com certeza 100%. Você acredita mesmo? Acho que só esperando para ver. Vamos ao próximo? O Irã queimou o boneco de Baal. Essa é louca porque na verdade é meio verdade. Consegue achar um vídeo disso? Eu aprecio isso durante as manifestações de fevereiro de 2026 no Irã, comemorando a Revolução de 1979, que foi quando o Ayatollah basicamente assumiu o poder do Pahlavi, derrubou o Shah e criou a Revolução Islâmica que vemos agora no Irã. Algo estranho aconteceu em várias cidades como Teherã, Isfahan e outras cidades do Irã. Manifestantes queimaram estátuas gigantes, e as estátuas eram como touros com chifres e estavam marcadas com algo parecido com uma estrela de Davi e o número 666. Isso é o que circula nas redes sociais. Não fui ao Irã, nem vi isso agora. As estátuas, de acordo com os manifestantes, segundo uma legenda que li no TikTok, representavam Baal. Se você não conhece Baal, ele é uma antiga divindade do Levante que surgiu várias vezes na história. E basicamente é como você poderia dizer um falso deus, Satanás em pessoa. Sim, é esse quem os israelitas adoravam quando Moisés desceu do templo. Tenho quase certeza. E também Baal é vida. Além disso, Baal é vida. Ótimo ponto e conhecimento. Olha esse cara agora. Isso foi estranho e parece inédito. Segundo relatos nas redes sociais, isso nunca ocorreu em manifestações anteriores do aniversário da Revolução. Veríamos um vídeo disso. Agora, é real ou IA? Não sei, presumo que seja real. A maioria desses relatos parece legítima e realmente dá pra ver eles queimando o boneco. Lá vai ele, acende o fogo. Quero dizer, a gente realmente precisa... Pronto, aí está. Quero dizer, é bem estranho. Tipo, é um símbolo interessante pra ter no meio de um grande aniversário do seu país. E eles veem isso, tipo, 4 de julho. Tipo, a gente faz fogos de artifício, mas acho que não faríamos isso. Tipo uma efígie em chamas de um antigo deus do Oriente Médio. Você não é muçulmano? Isso é um bom ponto. Acho que talvez seja coisa deles. Mesmo meus amigos muçulmanos não costumam queimar efígies. Isso parece um tipo específico de... não sei, parece uma vibe simbólica de fim dos tempos pra mim. Quero dizer, as estátuas são bem grandes, é tipo um pequeno demônio com chifres com figuras cobertas por essas imagens anti-Ocidente, anti-Israel. E elas foram construídas com esses materiais combustíveis. E no auge dos comícios, multidões se reuniam e cantavam coisas enquanto queimavam essas coisas. Mas quem é Baal? Por que isso ocorre agora? Na Bíblia hebraica, Baal é uma divindade cananeia ligada à fertilidade e tempestades, sendo o grande rival do Deus de Israel. O conflito mais famoso é entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. E isso aparece em 1 Reis, onde Elias desafiou 450 sacerdotes de Baal para derrotá-lo, e a Baal. O culto incluía sacrifício de crianças, prática condenada explicitamente pelo profeta Jeremias. Está literalmente escrito no livro de Jeremias. Eles construíram os altos de Baal para queimar seus filhos no fogo, como ofertas a Baal. E na antiga língua semítica, Baal literalmente significa algo como senhor ou mestre.
Agora, Baal também aparece no Alcorão. Então, na Surata As-Safat, na história do profeta Elias, que era o nome islâmico de Elias, Alá diz: vocês invocam Baal e abandonam o melhor dos criadores? O versículo condena a adoração de Baal como idolatria. Essa é a mesma mensagem transmitida pelos manifestantes iranianos ao queimar a estátua, segundo o Iran International, veículo de notícias em persa sediado em Londres. As queimas coordenadas e os vídeos começaram a se espalhar rapidamente nas redes sociais, e aparentemente você sabe, obviamente, os conspiracionistas estavam enlouquecendo. Um vídeo no YouTube chamado Iranianos queimam estátua satânica de Baal, após divulgação do arquivo Epstein, mostrou o Irã enviando uma mensagem às elites ocidentais. A teoria dizia que a ilha de Epstein envolvia não só tráfico, mas práticas ocultistas, e que as elites iam até lá, principalmente, para adorar Baal em segredo. Outro analista descreveu isso como teatro geopolítico e guerra espiritual, dizendo que o que vocês adoram em segredo, nós expomos e rejeitamos. A teoria liga a antiga religião cananeia, que adorava Baal com supostos sacrifícios de crianças, às atuais redes de tráfico das elites, vendo a queima como guerra espiritual, não teatro político. O Irã está basicamente se posicionando como o inimigo da classe dominante ocidental satânica. Ao queimar Baal, o Irã e seu povo dizem: sabemos quem vocês adoram, que são adoradores de Satanás, do Deus errado. Vocês não adoram Alá, mas Baal. E nós rejeitamos isso, e vamos expor vocês agora. O momento vindo junto com essas coisas do Epstein, sabe? Muitos teóricos da conspiração veem isso como algo deliberado, como uma declaração. Qual a probabilidade disso? Acho que as queimas das estátuas parecem reais, então vou considerar. Não é conspiração, só aconteceu. Isso não tinha ocorrido em revoluções ou aniversários anteriores, tornando a situação estranha. E quero dizer, só o simbolismo e tipo o visual de ver esse deus cananeu gigante sendo queimado é meio estranho. Parece quase Game of Thrones agora. Se o governo iraniano pretendia que essa queima de efígie fosse vista como, sabe, tipo Epstein, e como a corrupção, e como o tráfico e as elites ocidentais, e eu não. Na verdade, eu não acho isso. Eu acho que Baal deveria apenas representar a maldade e a natureza satânica, sabe, do Ocidente, da América, de Israel como aliado da América. Acho que é isso que significa para quem participou desses eventos, queimando essas coisas. Nem sei o quanto os militares estavam envolvidos. Presumo que tudo o que ocorre lá envolve os militares ou o governo, então acho que isso foi feito por ordem do governo. Mas, de novo, eu nem tenho confirmação disso. Eu não sei se foram só algumas pessoas isoladas que construíram esse boneco só para queimar. Minha suposição é que seja o governo, é o que eu acho, mas eu não tenho confirmação. Eu acho que provavelmente é mais sobre o simbolismo dos Estados Unidos como o grande Satã. E é mais ou menos aí que eu colocaria essa questão. É mais ou menos isso que eu acho que é a teoria, e que eles veem Baal como o adversário de Alá, e é esse o simbolismo. Essa é a minha opinião. Basicamente, sim, Baal é basicamente o Shaitan, o Iblis, como eles diriam no Islã. Certo, vamos para outra, ok? Essa aqui é meio maluca, então tenha paciência comigo. Essa teoria diz que Israel usou guerra psíquica e houve um ataque sobrenatural ao Irã. Preciso da sua ajuda para checar os fatos. Cristos. Então, esse cara, Uri Geller, é uma celebridade famosa. Ele era muito popular antigamente por causa da habilidade dele de entortar colheres na televisão. Ele também é israelense e afirma que ajudou nos ataques militares de Israel ao Irã. Sim, em uma entrevista ao The Jerusalem Post, publicada em 16 de julho de 2025, Uri Geller afirmou que ele e um grupo clandestino de médiums usaram suas habilidades durante a Operação Leão Ascendente para ajudar o ataque de Israel às instalações nucleares iranianas. E ele não estava sendo metafórico, certo? Agora, parece loucura até você lembrar que Geller tecnicamente já teve ligação com agências de inteligência. Já há documentos desclassificados confirmando que Geller participou do projeto Stargate da CIA. Isso ocorreu nos anos 1970, em um programa real que gastou cerca de 20 milhões de dólares em 2 décadas, pesquisando fenômenos psíquicos para fins militares. A própria avaliação da CIA, agora pública, afirmou que Geller demonstrou habilidades paranormais de forma convincente e inequívoca. Geller não é o único a fazer essas alegações sobrenaturais. Abdullah Gandhi, um ex-editor de um jornal ligado à Guarda Revolucionária do Irã, afirmou publicamente que Israel usou forças ocultas e sobrenaturais nos ataques. Agora, isso não é um comentário marginal, ok?
Isso apareceu na mídia estatal iraniana e o próprio líder supremo do Irã já havia acusado agências de inteligência ocidentais de usarem entidades jinn para espionagem. Se você não sabe, um jinn é basicamente um espírito. Às vezes são bons, às vezes maus, normalmente ligados a coisas ruins. Pode-se dizer que parecem demônios, mas não exatamente. De qualquer forma, documentos da NSA que foram desclassificados em 2011 mencionaram a possibilidade teórica de concentrar médiums para fazer com que muita matéria invertesse a direção, potencialmente afetando uma cidade inteira. Uri Geller encerrou a entrevista ao Jerusalem Post dizendo que um míssil Houthi seguia para Tel Aviv e afirmou: "Vou fazer algo sobre esse míssil." Tudo bem, essa é complicada. Quero dizer, você está vendo o artigo, certo? Vou ser honesto. Beleza, vamos analisar algumas partes. Projeto Stargate, isso foi real. A participação de Geller, isso é real. Se a guerra psíquica teve um papel no ataque ao Irã, vou dizer que provavelmente não. Esta é a minha opinião profissional sobre isso. As pessoas veem o Stargate e dizem 20 milhões para testar psíquicos? Melhor que guerra nuclear. Então estamos falando de cerca de $1 milhão por ano, e claro, isso é muito dinheiro, mas no total do orçamento militar dos Estados Unidos, isso é tipo 0,00001%. E eu vejo, na minha opinião pessoal, coisas como visão remota, Stargate, coisas desse tipo. É possível? Claro. Vejo isso como algo barato e de grande impacto. Então, especificamente numa época como os anos 70, 80, onde a gente ainda era meio rebelde testando coisas. MK Ultra, claro, vamos ser um pouco loucos com isso. Acredito que eles investiam pouco dinheiro em coisas com grande potencial de retorno. Vamos gastar $1 milhão este ano para ver se conseguimos usar médiums em guerras. E se não funcionar, é só $1 milhão. Quem se importa? E se funcionar, cara, isso é uma vantagem enorme. Mesmo que funcione só um pouco, já é uma vantagem enorme. E é assim que eu vejo essas coisas. Baixo custo, alto impacto. Quanto à participação de Uri Geller, ele disse que aconteceu. Acho que ele saberia melhor do que eu, mas, na minha opinião, sem conhecer o cara e com respeito, vou dizer que não. Provavelmente é uma mistura de, inteligência dos Estados Unidos, Mossad e, provavelmente agentes de inteligência de verdade que estão por aí coletando informações, encontrando agentes, comprometendo-os e eliminando alvos. Essa é só minha opinião, então vou apostar pouco. E você? O ChatGPT parece achar que temos 35%, certo? Ah, é mesmo. O que isso significa? Pontuação de precisão em 100. Ele dá 35%. Basicamente, o maior problema foi a alegação da NSA de reverter matéria, que é altamente imprecisa. Quero dizer, essa aí parece provavelmente não ser verdade. Um pouco de retórica sobrenatural iraniana não muito precisa. Bem, parece que eles provavelmente estão conversando, isso é um bom ponto. Na verdade, acho que eles estão falando sobre isso, provavelmente de forma metafórica, de novo, eles estão falando para um país predominantemente muçulmano xiita que impôs um controle muçulmano muito forte sobre a sociedade, ou um controle forte sobre a sociedade usando o Islã. Eles usam simbolismo como partes da fala que lembram o Alcorão ou os Hadiths para se comunicar com seu povo. Não vejo isso literalmente, mas metaforicamente, na minha opinião. Por fim, a unidade de guerra psíquica de Israel são apenas alegações infundadas. Certo? Quero dizer, é uma forma mais eufemística de descrever o que Uri Geller está dizendo. Certo, mais uma. Que tal essa? E o rastreador de implante dentário? Você já ouviu falar dessa? Basicamente, essa é a ideia de que, você sabe, o líder supremo do Irã é um dos homens mais protegidos do mundo. Ele se movimentava constantemente, raramente aparecia em público e é cercado por camadas de segurança dentro de um bunker. E sabe muito bem, toda a totalidade, das forças armadas dos Estados Unidos, mais Israel tentando me eliminar, além da Arábia Saudita. Quero dizer, todas essas pessoas querem que ele desapareça. Então, como você pega um cara assim? Certo, né? Quero dizer, olha para o dia 28 de fevereiro. De repente, lançamos 30 bombas no complexo dele em Teherã, em um ataque durante o dia. E 12 horas depois, ele já está fora. Então, a mídia estatal iraniana confirmou a morte dele em 1º de março e 40 dias de luto foram declarados no Irã. Mas como eles o encontraram? Como você descobre onde ele está agora? Existe, aquela visão cética contemporânea, os Estados Unidos possuem operações e agentes de inteligência no país, inclusive próximos ao alvo, capazes de rastrear seus movimentos e informar seu paradeiro. Eles conseguem encontrar o que chamam de, eu esqueci exatamente o termo, mas é basicamente como um relatório de um dia na vida. Ok, o que ele faz em um dia comum?
Podemos juntar esses dados por meses para rastrear onde ele estará em um dia e horário específicos? Essa é uma teoria. A outra teoria, que é muito mais interessante e que circulou no Reddit e no X, é que eles literalmente colocaram dispositivos de rastreamento escondidos nos implantes dentários dele. Agora, essa teoria parece loucura, mas na verdade existe algum precedente, ok? Documentos da operação no complexo de Osama Bin Laden revelaram que o líder da Al-Qaeda era extremamente paranoico com esse tipo de situação. Segundo os documentos, Bin Laden suspeitava que um dentista iraniano implantou um chip de rastreamento no dente de sua esposa durante uma consulta. Ele descreveu o dispositivo como tendo o comprimento de um grão de trigo e a largura de um fio de macarrão. Agora, essa é uma maneira interessante de descrever o tamanho de um chip, macarrão fino. O que é vermicelli, afinal? É um arroz. Tudo bem, claro, você saberia, com esse seu jeito pretensioso de 1% Cristos. Tenho certeza que você come caviar e vermicelli o tempo todo. Desculpe, é um macarrão bem fino e longo. Ah, graças a Deus, te peguei. Isso me faz sentir incrível. Enfim, a paranoia de Bin Laden, na verdade, não é loucura, certo? Como RFID, chips pequenos o suficiente para caber em trabalhos dentários, já existem há anos. Tenho certeza de que as agências de inteligência já pensaram nisso. A dúvida é se já implantaram. Essa teoria ganhou força após a morte de Khomeini. Se os ataques precisassem de dados de localização em tempo real de alvos raros em público, seria necessário algum tipo de tecnologia de rastreamento de proximidade. Você precisa de um agente ou alvo no círculo íntimo dele, alguém que forneça informações regulares, ou alguém que consiga colocar um dispositivo de rastreamento nele, talvez um dispositivo de rastreamento em sua roupa, talvez algum tipo de tecnologia de espionagem dentro do bunker dele. Ou um implante dentário, esse é um vetor ideal se você conseguir fazer isso. Mas o problema é que isso exige procedimentos invasivos e seria difícil colocar um chip na boca de alguém. Mas a teoria é que talvez houvesse um ortodontista de alto escalão ou um dentista que basicamente fazia trabalhos odontológicos no pessoal militar de alta patente, e ele basicamente foi recrutado como um ativo pela CIA ou pelo Mossad. E então, você sabe, recebeu a tecnologia e estava colocando esses chips dentro dos autos oficiais. Isso resume a teoria que circulou no Twitter. E é basicamente aí que a coisa está. Os Estados Unidos e Israel não confirmaram nem negaram que essa tecnologia foi usada para identificar onde Khomeini estava agora. Na minha opinião, essa é difícil, mas na verdade é interessante. Porque de qualquer forma, eu acho que é meio que uma operação de inteligência, na minha opinião. Então, uma possibilidade é que sim, a CIA, o Mossad, alguma organização de inteligência, estava usando essa tecnologia para rastrear Khomeini ou seus comandantes de alto escalão. Acho isso um pouco complicado, porque, primeiro, por que liberariam essa informação agora? Se ainda usam isso, provavelmente há outras pessoas. Talvez eles tenham eliminado todos, mas se foi tão bem sucedido assim, por que não usar isso na China? Por que não usar isso na Rússia? Não dá para usar na Inglaterra. Lá nem tratam dos dentes, então teria que usar no local mesmo. Você entende o que quero dizer agora, mas meu pensamento sobre isso vem da conversa com Chris Cappy, que basicamente disse o mesmo. Parece que esse tipo de teoria meio que circula em torno desses tipos de eventos, onde eles espalham esses boatos e engrandecem as capacidades de inteligência da CIA e do Mossad. E ou isso é promovido por eles mesmos como uma operação de inteligência. Sobre as pessoas, é basicamente dizer, isso pode ser verdade e vocês devem ficar paranoicos. Ou isso aconteceu de forma orgânica e depois se espalhou pela internet, sendo apoiado por essas organizações, para basicamente fazer com que as pessoas contra quem eles estão, sua oposição, seus inimigos ou seus alvos que eles estão tentando vigiar, fiquem tão paranoicos. Onde elas passam pela vida pensando, eu não posso ir ao dentista, porque e se eu estiver sendo rastreado, eu não posso comer? Porque e se o chefe colocou um dispositivo de rastreamento na minha comida, está no meu estômago, e agora, de repente, estou sendo rastreado em todos os lugares que vou? Isso os deixa tão paranoicos que prejudica muito sua qualidade de vida e capacidade de agir normalmente. Então, de qualquer forma, eu fico pensando, sinto que a inteligência está envolvida nessa teoria, pelo fato de estarmos falando sobre isso, pelo fato das pessoas já terem ouvido falar sobre isso. Vou dizer que há uma grande chance de ter algo de inteligência acontecendo, mas uma chance baixa de realmente usarem implantes dentários para encontrar Khomeini. Decisão final sobre isso. O que você acha? É maldoso dizer que fizeram isso com o cônjuge?
Louco, quero dizer. Essa era a preocupação do Bin Laden. Sim, ele dizia que sua esposa entrava e fazia algo que ele nem sabia. Ele arranca todos os dentes dela, o que pode beneficiá-lo. Pode ser uma jogada inteligente. Eles estão presos no bunker. Ele fala: preciso tirar seus dentes para evitar rastreamento. Só por causa do rastreamento. É por isso que estou tirando seus dentes. Exatamente. Vamos lá, querida. Além disso, o macarrão de arroz Também é um tipo de corrida. Ah, pare com isso, tá bom. Edite isso, apague isso do registro. Tudo bem, pessoal. Nós passamos por 6 das teorias mais interessantes, mas ainda não terminamos, ok? Existem mais 3 teorias da conspiração interessantes circulando na internet e quero contar pra vocês, mas são um pouco malucas. Vou ser honesto com vocês, e não quero ser cancelado aqui no YouTube. Então, essas vão ficar atrás de um paywall. Acho que provavelmente vai ser nas assinaturas do YouTube. Talvez seja no Patreon, eu realmente não sei. Pra ser honesto com vocês, a gente nem tem um nome pra isso ainda. É que provavelmente vamos ser desmonetizados por falar sobre essas coisas. Então queremos colocar isso em algum lugar onde vocês possam conferir se vocês tiverem um bom nome. Eu acho que o santuário interno é legal. O que vocês acham? Fogueira? A fogueira é boa. O acampamento? Ah, a fogueira é legal porque você quer ficar perto da fogueira. Eu gosto disso. Ok, talvez a fogueira. Pode ser a fogueira e o santuário interno, que é o nível superior, e pode ser interessante. Onde os monitores do acampamento se reúnem. Uau, cara, você é um safado. Mas ali, eu quero tentar fazer, eu quero fazer. Quero fazer zooms mensais com o pessoal do nível mais alto pra bater papo, conversar, discutir episódios e teorias malucas. Ah, eu quero fazer coisas de merch, onde eu possa, enviar merch para o pessoal do nível superior. Inicie um podcast para ser o produtor. Sim, os arquivos do Cristos registram tudo o que acontece na cidade, relatado por Cristos. Ah, eu acho, fazer episódios extras seria incrível, mas... e então talvez eu ache que episódios sem anúncios deveriam ser garantidos, ei, você pode assistir tudo sem anúncios, porque as pessoas realmente comentam sobre os anúncios. Precisamos manter a chama acesa, pessoal. Já falamos disso. Então tem um monte de coisas. Eu ainda não decidi oficialmente exatamente o que vai ser, mas está na descrição agora. Onde quer que tudo tenha acabado, você pode ver lá. Eu vou resolver isso essa semana. Eu adoraria que vocês se inscrevessem. Podem conferir a parte final da nossa série de conspirações atrás do paywall. Agradeço muito por apoiarem o programa. Toda vez que vocês clicam, toda vez que vocês comentam, toda vez que vocês compram produtos no site. E agora, toda vez que vocês se juntam a nós. Na fogueira, vocês mantêm as luzes acesas, sério. Vocês mantêm o fogo aceso, beleza? Esse foi mais um episódio do Acampamento Gagnon. Muito obrigado. Confiram o Acampamento RD. Se quiserem as roupas, confiram o Acampamento Religião se vocês gostam de mergulhos profundos em temas religiosos. É assim que eu descubro onde todo mundo acha que vamos chegar, é isso que todo mundo acredita sobre o divino. Também tem o Acampamento História, onde a gente descobre tudo o que já aconteceu. E claro, tem o Acampamento Gagging, onde tentamos falar sobre o que está acontecendo agora, neste exato momento. Então, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Fiquem seguros, paz.